Boa noite, queridos companheiros, muito bem-vindos. Vamos aguardar um minutinho para todos chegarem, dando já boas-vindas aos que estão já assistindo. É com muita alegria que a gente se encontra aqui, nesse meeting online do Conscious Livre Espírito Club. A gente agradece a Deus essa tecnologia, que apesar de estarmos fisicamente distanciados, podemos cultivar o nosso estudo, o nosso aprendizado, juntos, toda semana. Então, bem-vindo a todos. Se tem alguém chegando pela primeira vez no nosso grupo, seja muito bem-vindo. Que a paz de Jesus esteja conosco, nos proporcionando uma hora de estudo, uma hora de tranquilidade. Que cada um de nós possa colher muitos frutos do estudo da noite de hoje. Nós vamos começar o nosso estudo com uma leitura do livro Agenda Cristã, com o título Aproveite o ensejo. Não é o companheiro dócil que exige a sua compreensão fraterna mais imediata. É aquele que ainda luta por domar a ferocidade da ira dentro do próprio peito. Não é o irmão cheio de entendimento evangélico que reclama suas atenções inadiáveis. É aquele que ainda não conseguiu eliminar a víbora da malícia do campo do coração. Não é o amigo que marcha em paz na senda do bem, quem solicita seu cuidado insistente. É aquele que se perdeu no cipoal da discórdia e da incompreensão, sem forças para tornar ao caminho reto. Não é a criatura que respira no trabalho normal, que requisita o socorro urgente. É aquela que não teve suficiente recurso para vencer as circunstâncias constrangedoras da experiência humana e se precipitou na zona escura do desequilíbrio. É muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar é de servir e aprender, ajudar e amar, é na Terra mesmo. Mensagem linda. E com essa mensagem, meus queridos, convido a todos para a gente se unir em pensamentos no momento de prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, aos nossos mentores da nossa abençoada casa, que estejam conosco, ajudando nesse momento a gente focar nos estudos e que esse aprendizado possa refrescar a nossa mente, suavizar o nosso coração, para que a gente colha todo o alimento para o nosso espírito na noite de hoje, que saiamos daqui amparados, fortalecidos, revigorados, para que tenhamos uma semana de muita paz. Então, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão tão amado, que damos por iniciado o estudo na noite de hoje. Queridos, eu estou assim, muito, muito feliz de estar podendo compartilhar esse estudo, Bem-aventurado mansos e pacíficos, porque foi uma bem-aventurança que a gente tem estudado na segunda-feira e que trouxe muita paz, trouxe muito consolo para nós. E nós também vamos aproveitar a oportunidade de compartilhar com vocês como que é a palestra interativa que a gente faz nas segundas-feiras. A palestra interativa é um estudo com uma palestra, dando oportunidade para as pessoas fazerem perguntas, e a gente faz perguntas que ajudam a reflexão. Claro que, infelizmente, nós aqui não vamos poder colher as perguntas, não tem como ter o diálogo, como a gente faz na segunda-feira, porque a gente tem feito pelo GoToMeeting. Mas eu encorajo vocês a pegar um pedaço de papel, uma caneta, para vocês escreverem as respostas de vocês, podem compartilhar, e depois da palestra a gente pode atender as respostas, se tiver alguma dúvida, ou melhor ainda, traz as suas perguntas e participe das palestras na segunda-feira. Combinado? Então, nós vamos fazer hoje o estudo Bem-aventurados, mansos e os pacíficos. Então, a gente vai ler aqui, Bem-aventurados brandos, porque eles possuirão a terra, no Evangelho de Mateus.
Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, também no Mateus. E tem injúrias e violências. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se irá contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser és louco, merecerá a condenação no fogo do inferno. Então, nessa primeira parte dessa bem-aventurança, Kardec colocou essas duas bem-aventuranças, da mansidão e dos pacíficos, onde Jesus fala que a violência não tem espaço, que nós temos que buscar o aprendizado da mansidão e de sermos mansos e pacíficos, certo? Espera só um pouquinho, gente. Quando der um probleminha técnico, vocês têm um pouquinho de paciência. Se eventualmente cair alguma coisa, espera que eu volto, tá bom? Que a gente está devagarzinho aqui aprendendo como fazer tudo isso. Então, no nosso estudo, a gente vê qual que é o significado de ser manso e pacífico. A mansuetude é uma virtude, é uma conquista íntima de nosso espírito. É aquela pessoa que já venceu a maldade e a agressividade, e por isto é seguro e tranquilo, e em qualquer situação irradia a paz, e se o momento for desfavorável, consegue reagir com moderação. Então, a gente começa já logo nesse primeiro estudo, já tem aquela dificuldade no espírito, porque com certeza a gente ainda não venceu toda a maldade que temos dentro de nós, a gente ainda não venceu toda a agressividade que temos dentro de nós. Por isso a dificuldade da gente adquirir essa virtude de imediato, de ter a mansidão e ser pacífico, porque todos nós ainda trazemos muita poeira dentro de nós, muitos conteúdos que dificulta a gente nesse aprendizado, mas é o caminho, é a possibilidade que Jesus está ensinando, porque eventualmente esse vai ser o nosso destino. Todos nós, eventualmente, vamos ser mansos e pacíficos. Todos nós vamos aprender a ser muito tranquilos. Todos nós estamos destinados à perfeição da felicidade plena. Mas é uma jornada, como a gente sempre sabe. Então, nós começamos a nossa jornada nesse aprendizado dessas virtudes. E aí a gente aprende que a capacidade de exteriorização dessas virtudes, ela é demonstrada não somente na ação, mas principalmente é demonstrada na reação, quando temos a oportunidade do teste. Porque, muitas vezes, quando está tudo tranquilinho na nossa vida, a gente até consegue ser um pouco mais manso e mais pacífico. Mas, quando o teste chega, é muito importante a gente observar a nossa reação, porque a nossa reação vai dar informação para a gente do quanto que a gente precisa ou não cultivar essa virtude. Observando as nossas reações, a gente vai ver quando que a gente consegue passar num teste de dificuldade ou quando a gente não consegue. Isso aí é uma maneira da gente de estudar dentro de nós, porque todo o trabalho das bem-aventuranças são para a gente entrar em contato com as sementes das virtudes que todos nós temos dentro da gente. Então, é um estudo de nós mesmos para aprendermos a acessar essas virtudes que são tão importantes, não é mesmo? E quem são considerados os mansos e pacíficos? São aqueles que, reconhecendo a necessidade de disseminar a paz entre os homens, a exemplo de Jesus, propagam tranquilidade nos corações revoltados e violentos, estabelecendo concórdia entre eles. Então, quando a gente consegue exemplificar, tomar posse um pouquinho dessa virtude, a gente se sente um pouco mais tranquilo. A gente consegue, de uma forma mais ativa, poder colaborar com a paz ao redor da gente. Muito importante esse entendimento, porque quando a gente está no momento de investir nessas virtudes, a gente fica um pouco mais tranquilo, porque a gente está alinhado com essa força da virtude que Jesus está nos ensinando nessa bem-aventurança. E nesse livro, Diante da Paz, Emmanuel comenta:
Nunca é demais afirmar que a paz começa em nós e por nós. Os pacificadores, porém, são aqueles que aceitam em si o fogo das disseções, de modo a extingui-lo com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos aqueles que lhe compartilham a marcha. Então, aqui, Emmanuel vem falar para a gente o que a gente sabe, a gente realmente só pode dar aquilo que nós temos. Então, ele explica que os pacificadores, eles estão embutidos no compromisso de cultivar primeiro a paz em si, para depois poder colaborar com o outro. Então, a quantidade de paz que a gente consegue criar em nosso coração é imperativa a importância. E a busca disso é o que faz a gente ter esse compromisso de estudar o Evangelho, refletir. E por isso que eu gosto muito da palestra interativa, que faz realmente a gente parar, buscar, tirar as questões, as dúvidas que a gente tem, para que a gente possa vivenciar um pouco mais as lições do Evangelho. Porque muitas vezes a gente não vivencia, porque a gente abriga crenças limitantes. Ontem, por exemplo, nos estudos, apareceu muitas perguntas que eu vou tentar incluir aqui no nosso estudo, durante, já antevendo as respostas, para eliminar as crenças limitantes que, às vezes, na leitura das bem-aventuranças, na leitura do Evangelho, a gente, às vezes, fica preso nas palavras e perde a essência. E aí fica mais difícil na vivência. Então, nessa bem-aventurança, a gente aprende que é no pacífico, é no manso, que a gente vai ter mais condição de criar um pouco mais de paz na nossa vida. E aprendendo a doar um pouquinho de tranquilidade. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês uma campanha que a gente fez na Oficina da Virtude. Porque muitos de nós têm recebido muitas mensagens no WhatsApp, forward. A gente recebe dezenas de forward, mas a gente não recebe como vai. Como que você está hoje? Muito menos são as mensagens de conexão pessoal. E uma maneira da gente doar um pouquinho mais de tranquilidade é a gente se dar conta desses impulsos que faz a gente se distrair para se aquietar um pouquinho mais. Então, a nossa campanha é, toda vez que você sentir vontade de forward uma dessas mensagens, reconheça esta reação, respira fundo, vamos ficar um pouquinho mais tranquilo e desta vontade de conectar, em vez de conectar no forward, a gente conecta com o Pai, através de uma prece. E nessa prece a gente se eleva um pouquinho mais e acalma a ansiedade do momento. E desse espaço a gente pode doar, através de uma prece, um pouquinho mais de tranquilidade para a pessoa com a qual a gente queria conectar, para os nossos familiares, para a nossa comunidade, para os médicos, enfermeiras e doentes que estão tão precisados de um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar um pouquinho mais de uma força revigorante. E a gente pode, doando um pouquinho mais de tranquilidade, se esforçando no aprendizado dessas virtudes, a gente pode doar um pouquinho da nossa energia de paz, não só para os servidores que estão trabalhando e ajudando os hospitais, os supermercados, tá conseguindo conduzir a vida para que a gente possa ficar em casa, mas também ajudar a espiritualidade, que também está ajudando incansavelmente, do lado de lá, todos aqueles que estão sofrendo, que estão com dores. E essa quantidade de paz é um tesouro que nós estamos sendo convidados a cultivar, dentro do nosso lar principalmente. Nós todos estamos sendo convidados a aprender a doar um pouquinho mais de tranquilidade, principalmente para os nossos familiares, na nossa casa, e transformar a nossa casa num recinto de paz. Eu lembrei também de uma historinha que um rei, na antiguidade, ele pediu no reino que convidasse todos os artistas para fazer um quadro que representasse a paz. E dentre muitos, 3 foram escolhidos. Um tinha pássaros no céu, numa paisagem linda, com nuvens, e realmente representando a paz. A segunda era um barco, uma água azul cristalina, com as crianças brincando, pondo a mão, quase tocando os peixinhos e os golfinhos. E o terceiro quadro
Era o quarto de uma tempestade violenta. O céu todo cinza, as águas bem enfurecidas batendo nas rochas. E para a surpresa de todos, o rei escolheu o quadro terceiro da tempestade. Os artistas todos reclamaram. E falou, como? Olha os pássaros, olha o céu. Por que o meu quadro não foi escolhido? O senhor foi escolher justo o quadro da tempestade, que era tão pesado? E ele falou, meus amigos, vocês não perceberam que naquela rocha, onde batia uma água violenta, tinha um ninho de passarinho? E o passarinho estava ali cuidando dos seus filhotinhos, absolutamente tranquilos e em paz, confiando na proteção divina. Então, esse é o chamado, esse é o entendimento. A gente aprender nessa bem-aventurança, criar um pouco mais de paz, na confiança que o Pai cuida, apesar das águas turbulentas pelas quais estamos em volta de nós, para que a gente possa aprender a caminhar com segurança na paz que vem de dentro de nós, independente do que acontece à nossa volta. E o que Jesus queria dizer? Bem-aventurados brandos, porque possuirão a terra. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem a necessidade das terras para viver. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem a necessidade da terra para viver. Apenas o que lhe recomenda é que não ligue a esses últimos mais importância do que aos primeiros. São as nossas conquistas espirituais. Então, Jesus está falando, quem é que vai possuir a terra? Claro que nós temos que buscar cuidar dos bens materiais. É muito importante que a gente faça, não tem nada de errado disso. Mas Jesus nos convida aqui ter como prioridade as nossas conquistas espirituais. Conquistar o direito de estar aqui neste planeta depois que ele for transformado pelo amor no mundo melhor, o que seria o da regeneração. Nossa, parece que ele está falando isso para a gente agora, né? Vamos aqui agora conquistar o direito de ficar nesse planeta que ele está sendo transformado. É um fato. Está aí para quem tem olhos de ver. Nós todos, quando voltarmos a conviver, quando todos puderem sair, nós vamos estar num mundo mais melhorado. Já está acontecendo muitas coisas, muitos já conseguem ver as melhorias que estão acontecendo. Com certeza nós vamos estar num momento onde nós vamos estar valorizando mais um abraço, a gente está valorizando mais a alegria, a fraternidade de estarmos juntos. Nós vamos estar valorizando mais os professores. Nós vamos valorizar o valor de poder fazer um passeio, caminhar na praia. Muitas coisas que a gente, às vezes, não tinha tempo. Nós vamos valorizar um pouco mais. Vai ser a nossa melhoria. Então, nós estamos sendo convidados a buscar as nossas conquistas espirituais para herdar a terra, que nós todos sabemos que nós estamos no caminho da regeneração. E quando isso acontecer em tal condição da terra, é quando, de acordo com a lei do progresso, a promessa de Jesus se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento do mal. Então, aprendemos a vibrar no bem, maior quantidade de bem que a gente puder, para a gente ter o direito de herdar a terra, que é uma conquista do nosso espírito, certo? E também a gente vai falar a importância da energia de ser manso e pacífico. Por exemplo, aqui a gente precisa de nome. Todo mundo sabe o meu nome, Abigail. Quer chamar minha atenção, chama o meu nome. Nos pacíficos é a vibração, não precisa nem de nome. Na espiritualidade, o pacífico ele é reconhecido como filho de Deus. Por quê? Ele tem a vibração da paz, a vibração da calma, da tranquilidade, daquele que tem como a intenção de contribuir com a paz. Passando pelos tormentos, está contribuindo com a paz. E aí vem a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do ame ao próximo que produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Aquela cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmentem.
é o mesmo que o mundo ou na sua intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Então, aqui, nessa parte da bem-aventurança, a importância da gente aprender a ser um ser afável e doce. Isso é consequência das nossas ações no bem, desse aprendizado e compromisso de aprender a amar o nosso próximo. E nesse empenho de ser afável e de ser doce, a gente vai colocando isso nas nossas ações. Então, o que a gente precisa para fazer? Para ser um pouco mais afável, um pouco mais doce? A gente precisa aprender o trato de respeitar a integridade do nosso próximo. Esse é o primeiro passo para amar o outro, é respeitá-lo, no momento onde ele estiver. Tratá-lo com um pouco mais de suavidade, com entendimento que nós todos somos muito abençoados, porque a gente não sabe a situação do outro. A gente não sabe, se a gente estivesse experimentando a mesma coisa com o outro, a gente não estaria agindo desse jeito. Então, tratar todos com respeito, com integridade, da forma mais honesta que a gente pode, de expressar os nossos sentimentos da forma mais suave possível. Isso faz com que a gente vai ficando mais afável, mais doce, ter um pouco mais de doçura e genuinamente buscar essa melhoria. Só que como a gente não sabe fazer isso muito bem, às vezes da nossa fala ainda soa um pouco a nossa arrogância, a nossa dominância, o nosso orgulho, a nossa baixa estima. Mas o que vale realmente é a nossa intenção, o nosso esforço de melhoria. Um dia a gente vai conseguir ser totalmente afável e doce, mas o começo agora, nem que saia meio truncado, é o objetivo da gente começar a cultivar, conquistar e a trabalhar essa sementinha que tem no nosso coração, que todos nós temos uma doçura dentro de nós, mas ela tem enterradinha, lá no fundo. Muito do nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa arrogância enterrou. Então, é um cultivar, de ir lá buscar e começar a praticar, a colocar. E, com certeza, a importância da gente fazer esse esforço de melhoria em todos os lugares, porque se a vontade é genuína, ela se manifesta em todos os lugares, no centro, em casa, no trabalho, na escola, com o companheiro, com os filhos. É diferente do verniz que muitos colocam na educação, que aparentemente na sociedade é muito doce, tem uma voz de verniz muito educada, mas dentro de si é um tirano, trata os seus com tirania, com crueldade, com falta de respeito. Não é desse verniz que nós estamos falando. Nós estamos falando da vontade genuína de melhoria, o esforço sincero e honesto de colocar isso em prática. E principalmente aqui, a gente vai aprendendo que não é fácil, mas é na prática que a gente vai conseguindo. E para isso a gente precisa de paciência. A paciência é a dor que a gente fala no Evangelho, que a gente aprende no Evangelho. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrestes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus, a Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória do céu. Então, agora a gente pergunta para vocês, por que a dor é uma bênção? Um momento para vocês refletirem, se quiserem escrever, para ver o que é. Como é que é? Essa dor é uma bênção. E aí a gente vem e fala, porque o Evangelho fala, porque ela é o veículo através da qual nos regeneramos perante os erros do passado, em razão dos nossos desvios de rota de felicidade. Por isso, diante do sofrimento, ao invés de nos afligirmos, é mais proveitoso bendizer a Deus pela oportunidade de resgatar o que não acontece. Então, tem muito equívoco que muitas pessoas acham que é apologia para a dor, que não entende por causa disso. Mas a dor, na realidade, é uma bênção que faz com que a gente se regenere. E através da qual a gente sabe que a gente está se regenerando. Que toda vez que nós estamos experienciando dor, dificuldade e sofrimento, significa que nós nos desviamos da rota da felicidade.
Por isso que o sofrimento, ao invés de nos afligirmos, ele fica mais proveitoso para a gente entender que isso é Deus nos dando a oportunidade de resgate para voltar na rota de felicidade. Então, nós somos convidados a termos a paciência, adquirir essa virtude, principalmente nessa hora de dor. A dor, ela vem como uma bênção, e a paciência vem para nos ajudar. Joana de Ângeles nos fala que a paciência é a ciência da paz. Isto faz com que a gente tenha a consciência tranquila, sabendo que a gente vai lutar, que a gente está se regenerando, a gente confia na justiça do Pai. Então, isso faz com que a gente tenha um pouco mais de esforço no burilamento. A paciência vem como um santo remédio aqui, nesse aprendizado. E aí o Evangelho fala, sede pacientes, pois a paciência é também uma caridade. Agora a pergunta para vocês, por que a paciência é uma caridade? Vamos contemplar um pouquinho. Por que vocês acham que a paciência é uma caridade? Porque praticamos também a caridade quando perdoamos aos que Deus nos colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Interessante isso, né? Porque quando a gente está experienciando a impaciência, a irritação, a gente está em frente de um obstáculo que foi colocado ali para a nossa melhoria, para um instrumento para colocar à prova nesse aprendizado da nossa paciência. Então, é uma caridade quando a gente aprende a perdoar, ter esse entendimento. Principalmente se a gente está nesse momento tendo impaciência com alguma pessoa, principalmente muitos de nós que estão em casa, muitas pessoas às vezes ficam muito impacientes, não estão acostumadas a passar tanto tempo junto desse jeito. Então, algumas coisas aparecem, muita poeira está sendo levantada. Então, eu digo que estamos tendo muita oportunidade de burilamento. Então, perdoar essas pessoas que estão vindo no nosso caminho como instrumento da nossa melhoria, como uma oportunidade. Então, vamos perdoar. Então, esse é um trabalho que a paciência vem como caridade, que a gente faz todo esse trabalho de burilamento dentro de nós. E de que forma a paciência constitui um remédio que ameniza as dores? Então, a paciência também vem nesse burilamento, que é um remédio para o nosso sofrimento. E como que isso acontece? A paciência nos proporciona serenidade, capaz de nos fazer ver que, a par do sofrimento, há um número bem maior de bênçãos, dádivas e compensações que emanam do Pai, diante das quais as nossas dores passam a ser bem menores e menos significativas, ainda que nos afetam. Coloca tudo em perspectiva, porque muitas vezes, na nossa impaciência, a gente não tem condições de perceber que junto desse burilamento, com essa dor, nós já estamos recebendo muitas bênçãos que vêm. É a bonança que vem atrás da tempestade. E quando a gente não tem a paciência, a gente não é capaz de contar as bênçãos, a gente não tem condições de ter essa visão mais expandida, fica só com uma visão túnel naquele sofrimento. E é onde a gente fica no sofrimento desnecessário e não toma esse remédio maravilhoso que Jesus vem nos ensinar, certo? Então, nós precisamos usar a paciência como um instrumento de luta, não nos desequilibrando quando aparece o convite que nos desespera, que faz com que a gente tenha as resistências. Então, se você está sofrendo de alguma forma, meus queridos, lembre-se que a paciência é o nosso remédio. A paciência pode nos burilar e acalentar essa dor, que às vezes bate tão forte, não é mesmo? Quando a gente está no auge do teste, do sofrimento. Então, lembre-se dessa lição de Jesus. Então, que lição podemos tirar dessas máximas citadas no Evangelho para as nossas vidas, que vem essas duas bem-aventuranças, e onde Jesus fala, não é com violência
que a gente vai chegar lá é com suavidade. Então, por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, a lei, paciência. Tudo isso, uma lei. Que a paz do mundo só será garantida quando cada um de nós, mantendo a paz dentro de si, adotar por conduta a brandura e a mansuetude, únicos remédios eficazes contra a violência e capazes de eliminar nosso comportamento, toda atitude descortês para o nosso próximo. Então, esse aqui, gente, é a nossa primeira meta. Jesus pede para nós aprendermos, para que a gente possa eliminar do nosso comportamento toda atitude descortês para com o nosso próximo. E como a gente está estudando, como a gente está refletindo sobre as lições, porque isso que a gente adora sobre o Evangelho, ele precisa ser lido, precisa ser estudado. E quando a gente estuda em grupo, cada um fala um ponto de vista. Isso é maravilhoso, porque um fala outra coisa, outra fala outra coisa, tem muitas lições em cima do estudo do Evangelho. Mas ele precisa ser refletido, a gente precisa meditar, refletir sobre isso, para que a gente consiga fazer exatamente isso, colocar em prática as lições de Jesus. Então, agora nós colocamos luz na importância da gente eliminar do nosso comportamento toda atitude descortês para com o nosso próximo. E a gente pode começar a praticar agora mesmo, dentro da nossa casa, que é o nosso próximo mais próximo. Vamos todos nos comprometermos a eliminar toda atitude descortês para com os nossos familiares, para que a suavidade comece a se manifestar primeiro no nosso lar. Então, esse é o nosso primeiro passo, para a gente conquistar e cultivar essas virtudes. Então, os mansos herdarão a terra, porque este é o caminho que trabalhamos a nossa verdadeira herança, que é a conquista de nós mesmos. E se tratando de apontar o caminho, ele veio nos dizer com toda a sua autoridade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos aceitar a mão que Jesus está dando para a gente. Ele está nos falando, vamos lá, vamos fazer essa conquista, a conquista de nós mesmos. Porque quando a gente está no esforço de eliminar a atitude descortês, quando a gente está no esforço de falar com um pouco mais de suavidade, de ser honesta com o nosso sentimento, de respeitar a integridade do próximo, de poder fazer todo esse trabalho de prática, de conquistar essas virtudes, a gente está no caminho da conquista de nós mesmos. E aí vem a parte da obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Aqui nós tivemos muitas perguntas, muitas dúvidas. Então, muitas pessoas tinham a ideia que a obediência e a resignação era uma atitude passiva. Esse é o bonzinho que aceita tudo, que não faz nada, como se obedecer e se resignar fosse assim, aceitar qualquer coisa sem nenhuma voz. E é completamente equivocado esse ponto de vista, porque aqui o Evangelho nos fala, precisa de muita coragem para a gente praticar a obediência e a resignação, porque são forças muito ativas. Então, a gente vai aprender isso. Que a obediência é o consentimento da razão. E se a gente for ver no dicionário, na realidade, o que é obediência? Fala, é a ação de quem obedece, de quem é submisso, dócil. Disposição para obedecer, ato pelo qual alguém se conforma com ordem recebida. Por isso que é difícil para muitas pessoas entenderem. Mas aqui a gente vai ver outros pontos de vista que eu tenho certeza que vai expandir muito mais perspectivas a maneira do nosso entendimento. Então, na realidade, o que consiste a obediência? Isso é muito importante a gente entender. Qual é a obediência que Jesus está falando aqui, certo? É o cumprimento da lei, pelo estudo do Evangelho e pela prática do mesmo. Vamos ficando mais obedientes ao Pai, mais brando e, consequentemente, mais feliz. Aí é que está. Aí é a grande sacada. É entender o Evangelho de Jesus, entender as leis divinas para poder colocar em prática. É essa a obediência que nós estamos falando aqui. Como a gente ainda não tem muito entendimento do Evangelho, no sentido de poder agir,
não tem ainda completo entendimento das leis, é onde a gente fica um pouco mais rebelde às vezes, é onde a gente não consegue obedecer à vontade do Pai, não consegue dar o entendimento, o consentimento da razão. Porque nós, na nossa fé raciocinada, nós temos que entender, quando a gente entende, quando faz sentido, quando cai redondo no coração, na razão, no entendimento, fica mais fácil a obediência, fica mais fácil a resignação. Por isso é importante também o estudo do livro dos Espíritos, para que a gente estude as leis divinas, as leis morais, para que a gente possa entender. E a gente vai ver na terceira parte do livro dos Espíritos, a última das leis é a lei da justiça, do amor e da caridade. São 3 aspectos numa mesma lei. Na lei da justiça, qual é a mensagem? É reconciliar com as pessoas que estão no caminho, especialmente com as quais a gente está tendo dificuldade no momento presente. Por isso que Jesus fala, reconcilia-se com ele, enquanto ele está no teu caminho. É o aprendizado da justiça divina. O que está acontecendo aqui agora é perfeito. Não existe endereço errado no correio divino. Então, o que está acontecendo aqui é o importante para mim aprender, é a prova que eu preciso. As pessoas com as quais eu estou tendo dificuldade foram muito bem planejadas de estarem no meu caminho para que eu me reconcilie. Porque eu já deixei de me reconciliar no passado e não quero perder mais uma encarnação com Lero. O convite é para a gente se reconciliar. Esse é o objetivo da obediência dessa parte da lei. Da lei do amor, que é o outro aspecto. A gente aprende que toda a doutrina de Jesus é baseada no amor. Todos os atos de Jesus foi para nos ensinar a amar, como exercitar o amor para o nosso próximo. Por isso que ele é o nosso modelo e guia. Então, todo o convite para a gente colocar amor em tudo que a gente faz. Colocar o amor em todos os aspectos, com todas as pessoas. O amor que a gente fala com os inimigos é aquela neutralidade, que não deseja o mal. Se ele quiser se conciliar, a gente está pronto. Então, quanto mais a gente faz esse trabalho de amor, mais a gente obedece essa lei. E a lei da caridade, que é o último aspecto dessa lei, nessa pergunta, aí a gente aprende na pergunta 886 que caridade, como é caridade entendida por Jesus, que é o famoso BIP, que todo mundo fala do BIP. E como é difícil a gente lembrar desse BIP na hora H, não é, gente? A benevolência para com todos, indulgências e imperfeições e o perdão das ofensas. Então, essas são as leis. Então, quando a gente tem um entendimento, quando a gente compreende as leis, a lei da justiça divina, a gente compreende que tudo o que está acontecendo era o passo necessário para a nossa evolução. Por isso a importância da gente não se afligir, da gente entender que com paciência nós vamos conseguir chegar lá. Então tem essa obediência, esse consentimento da razão, porque tem todo um entendimento por trás disso. E a resignação? A resignação é o consentimento do coração. Se a gente for ver no dicionário, o que é a resignação? É a ação ou efeito de resignar, de se submeter ao desejo de uma pessoa, uma renúncia voluntária. A ação de aceitar pacificamente as dores e os sofrimentos da vida. Então, o que é na realidade? O que é ser a resignação? Como manifestar isso na nossa vida? Que agora a gente tem o entendimento, faz sentido na obediência, qual o nosso propósito, a obediência aqui a Deus, às leis, na retidão, no dever, na integridade. Esse é o nosso convite. Já temos a obediência da razão, agora a gente precisa do consentimento do coração. E muitas vezes a gente tem até o entendimento, mas ainda é difícil ter a resignação. Esse é o próximo passo. E quanto mais a gente vai se aprofundando nos estudos do Evangelho, mais a obediência vai ficando mais clara, facilitando o caminho da resignação. Então, o que é a resignação? São os bons sentimentos que alimentamos em nosso coração. É compreender a necessidade de não nos revoltarmos, de sermos bons, a fim de sermos mais felizes. Então, na realidade, a resignação vem desse total entendimento, dessa obediência à vontade do Pai. É nos rendermos com entendimento
que se o Pai colocou isso no nosso caminho aqui agora, é para o nosso bem, é se sentir acolhido, é sentir aquele passarinho que fica na rocha, ainda que tem toda uma tempestade em volta dele, ele confia naquele que protege ele, naquele que fortalece ele, naquele que sustenta e alimenta ele, de esperança, de fé, de renovação. Esta é a lição para nós, para que a gente conquiste, na obediência e na resignação, o caminho que vai nos alinhar no fluxo da misericórdia divina, aceitando e burilando e transformando o nosso momento de aprendizado. Por isso que são bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Então, quando a gente entende que a dificuldade que está aqui, na nossa frente, que está doendo no coração aqui agora, muito de nós estamos sofrendo, muito de nós estamos ansiosos, com preocupações, muitos estão perdendo emprego, tem muitas dificuldades na nossa frente. Mas vamos lembrar que o Pai está orquestrando exatamente a proteção que nós precisamos. Jesus está oferecendo a mão para cada um de nós. Este é o aprendizado da conquista de nós mesmos. Esta é a oportunidade da gente pegar o Evangelho e levar conosco na vida, para que sejamos apresentados na prova com um final mais produtivo para o nosso espírito. Vamos relembrar disso. Aí vem a cólera, o outro aspecto. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, e não aceitar uma comparação que vos deixa rebaixar. E, infelizmente, essa frase não tem muito que a gente explicar, né? Porque muitos de nós sabem exatamente do que está falando. Então, aprender a identificar quando a gente se torna açucareira, e tem a reação de açucareira, não suporta nenhuma comparação. Então, vamos lá. O que a gente aprende com o Evangelho? O que é a cólera? Então, essa é a meditação de agora. O que é a cólera? A cólera nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana, em suas expressões mais grosseiras. É toda aquela encrenca que a gente traz, como diz o Alberto Almeida, do passado, que ainda não foi trabalhado, tudo que dá aquele gatilho que faz com que a gente reage. Não é mesmo? E é importante a gente aprender onde que essa energia está dentro de nós. Então, agora a pergunta, onde que nós encontramos a causa da cólera? É para nós nos meditarmos, refletirmos, porque o nosso burilamento requer essa reflexão. Por isso que a gente precisa refletir sobre o Evangelho, deixar cada palavra entrar, para a gente ver onde que está, onde a gente encontra a causa da cólera. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base um orgulho ferido. Então, trazendo luz nesse entendimento, a gente consegue perceber nessa energia mais encolorizada, sabe aquela irritação um pouco mais acerbada? Reconhecer imediatamente que é o nosso orgulho que está ferido. E nós temos vendo, a gente tem mais chance de trabalhar, de burilar e de transformar. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde e compromete a sua própria vida, teria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Então, esse entendimento, gente, não resolve nada. Essa impaciência perturbadora, esse desequilíbrio colérico, né? Não resolve nada. E a gente se torna a primeira vítima, que bagunça todo o nosso sistema energético. Então, isso é uma importante dica do Evangelho. E, além de si próprio, como que o homem colérico prejudica os outros? Uma boa coisa, né, para a gente meditar. Porque, às vezes, a gente esquece, quando está tendo esse momento, essa reação mais enfurecida, a gente se esquece que está prejudicando o próximo perto da gente, com essa vibração. O pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorso por fazer sofrer as criaturas que mais ama? Então, não acordar para a gente. Nesse momento, além de eu estar me machucando, eu estou machucando o meu próximo, os próximos que estão ali. A gente está contaminando com a nossa energia. Isso é um bom alerta para a gente aprender a domesticar essa fúria que tem dentro de nós. Em suma, a cólera
não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-lo. O espírito, aliás, é incitado por outro motivo, que ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Então, muitas coisas a gente deixa de fazer bem. Perde aquela oportunidade valiosa de poder doar um pouco de tranquilidade. A gente deixa de fazer muito bem. E a gente sabe que ainda que a gente não faça nenhum mal, é de nossa responsabilidade todo o bem que a gente deixou de fazer, não é mesmo? Então, tem todos esses aspectos dessa bem-aventurança que vem ajudar a gente a pensar. O ser manso, não é que é porque eu não quero ser manso, é que eu não posso ter nenhuma energia de impaciência. Tem muitos pontos de vista para a gente trabalhar, porque o melhor de tudo é a gente ter um entendimento dessas energias dentro de nós e tentar buscar cultivar as virtudes que vão nos ajudar a eliminar essas tendências negativas para poder cultivar as virtudes que vão deixar a gente com mais tranquilidade e mais paz. E aqui no Espírito da Verdade, fala sobre a cólera. A cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. Eu achei isso o máximo. A gente pode ter das melhores das intenções, mas evoca a gente cair ladeira abaixo, não é mesmo? Então ele fala que não resolve. A cólera não resolve, ela só agrava. Ela não resgata, ela complica. Ela não ilumina, ela escurece. Não reúne, separa. Não ajuda, prejudica. Não equilibra, desajusta. Não conforta, envenena. Envenena, gente. Não favorece, dificulta. Não abençoa, maldiz. Não edifica, destrói. Então, o aprendizado é a gente se dar conta da energia danosa que é. Então, isso é um incentivo para a gente buscar essa bem-aventurança, a prática dessa bem-aventurança na nossa vida. Evite a cólera, como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade e socorro providencial de laringite. Eu ri muito, porque é bem por aí que a gente tem uma dor de garganta que não fala em nada. Pelo menos a gente não faz a energia de contaminação dos nossos queridos. E de que forma nós podemos dominar a cólera? Essa é uma pergunta que não queria se calar, não é mesmo? De que forma que a gente pode dominar? E não só a cólera, como as impaciências, sabe? Aquela energia mais que perturba um pouquinho mais. Como é que a gente pode dominar isso? Depois, se vocês quiserem mandar as perguntas, fiquem à vontade. Através da nossa vontade, podemos transformar a energia que emitimos de modo a torná-las mais serenas, dosando assim as nossas reações ante aquilo que nos contraria. Por outro lado, as nossas contrariedades são igualmente amenizadas quando usamos da paciência e resignação perante as provações da vida. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores. Aí vem Emmanuel sempre nos ajudando a entender um pouquinho mais o Evangelho, nos dando muita orientação. É a nossa vontade, gente. Nós precisamos cada vez mais aprender a fortalecer a nossa vontade. Porque desta maneira nós vamos transformar a energia que emitimos. Aprendendo a dosar. Aprendendo a dosar. Cada dia aprendendo a dosar um pouquinho mais. Porque muitas vezes a gente não consegue. Tudo bem, quando não conseguiu, não conseguiu. Mas podendo já estar um pouco mais acordado para tentar dosar, já é um grande progresso. E lembrar da prática da paciência e a resignação, que faz a gente respirar um pouco mais fundo e nos asserenar. E começa aí a construção da nossa melhoria. Eu achei isso assim, muito legal. Encorajo vocês irem no livro Consolador para ler o texto todo. Sendo que a origem da cólera reside no nosso orgulho ferido, e para dominá-la temos que
combater justamente o orgulho mediante a reforma íntima, onde buscamos a força necessária. Então, a importância de saber que toda vez que nós estamos nessa energia que desequilibra, tem a ver com o nosso orgulho. E trabalhar o orgulho requer a nossa reforma íntima. E lá naquela pergunta 919 que a gente está sempre falando, por isso que a gente tem que fazer diariamente, porque né, a gente precisa diariamente, porque se for deixar só uma vez por semana ou 10 dias, a gente não lembra de tudo que aprontou. E a gente apronta também, né? A gente apronta, a gente ainda é muito frágil. A gente tem boas intenções, mas a gente ainda é muito frágil. Então, a importância de fazer aquela reflexão no final do dia, podendo já ir observando no dia a dia, onde que está o meu orgulho aqui, que me fez ter essa reboliço de energia e que me levou a ter esse ímpeto de impaciência, de cólera, que me impediu agir com um pouco mais de obediência e resignação. Onde buscar essa força necessária, gente? No Evangelho de Jesus, onde encontramos o repertório inesgotável de ensinamentos voltados para a nossa reforma íntima. E, claro, na prece, através da qual angariamos o auxílio do alto, do equilíbrio renovador. Quando a gente se compromete de verdade, quando a gente se compromete de verdade de estudar o Evangelho, de refletir sobre o Evangelho, estudar, refletir e vivenciar devagarzinho, a gente ganha uma força imensa, porque Jesus está estendendo a mão para a gente. Quando a gente está estudando, por exemplo, nessa passagem de obediência e resignação, quando a gente estuda, medita, o Lázaro, que foi o portador dessa mensagem, está lá, a vibração dele nos ajudando. Quando a gente está no empenho de nos transformar, nossos mentores estão junto da gente. E nós todos somos muito amparados. Jesus veio nos mostrar, ele vivenciou o exemplo de cada virtude para nós, como que um ato de paciência, como um ato de paz, um ato de amor, respeito, a integridade para com o outro. Tantos exemplos que a gente pode buscar em Jesus, relendo todas as parábolas que tanto nos ensina, estudando, a gente vai devagarzinho criando essa força interna que nos dá coragem. Porque para ser manso e pacífico, a gente precisa de muita coragem. Que erroneamente é confundido com o bonzinho, que deixa tudo para lá, não. O manso e o pacífico são corajosos, ativamente escolhendo e decidindo se burilar, se aquietar, buscar em Jesus a inspiração, o amparo, estar na prece conectado com seu mentor, com Jesus e com o Pai, cultivando o relacionamento com o Pai para poder acessar, buscar na fonte inesgotável do amor, que é o nosso Pai, a força necessária para trabalhar o solo de seu coração. Nós precisamos acessar as sementinhas divinas que cada um de nós temos. Mas para isso, a gente precisa do empenho de retirar as ervas daninhas do caminho. Então, a importância do momento da dor, ante as dificuldades da vida, não vamos mais desperdiçar o nosso tempo murmurando. Nós já podemos ter o privilégio de abraçar a doutrina de Jesus para nos fortalecer, para nos amparar, para que a gente volte à rota da felicidade. Tudo que está nos acontecendo hoje está sendo um convite para a gente fazer exatamente esse trabalho. Voltarmos para casa, voltarmos para dentro, voltarmos a conectar com o nosso Pai, cultivarmos nosso relacionamento com Jesus, para que Jesus, que como modelo e guia, possa nos ajudar. Porque Ele está com a mão estendida, como a gente falou no começo. Vamos pegar a mão de Jesus, convidar Jesus, aceitar o convite de Jesus para essa jornada. Vamos caminhar juntos, meus queridos, para que a paz de Jesus possa estar em nossos corações, para que cada um de nós
possa doar um pouquinho mais de tranquilidade para a nossa consciência coletiva, para todos os nossos irmãos, que todos nós estamos precisando de um pouquinho mais de paz, de um pouquinho mais de tranquilidade, ok? E com isso a gente termina a nossa palestra. Então agora nós vamos convidar a todos para a gente fazer uma prece, com a certeza inabalável que todos nós vamos ser acolhidos pelas bênçãos de Jesus. Então vamos elevar nossos pensamentos, que Jesus, nesse momento, com seus braços abertos, emana para cada um de nós, com a permissão de Deus nosso Pai, através de tantos servidores do bem, mentores da nossa casa, que vêm nesse momento derramar sobre cada um de nós as bênçãos divinas, que vão revigorar a nossa energia, que vão lavar as nossas mentes, os nossos corações de todas as poeiras espirituais, asserenando nossos sentimentos, renovando a nossa fé, a nossa esperança, acolhendo as nossas dores, pois Jesus sabe quais são elas. Nesse momento, abrindo o braço e emanando para todos nós a paz que Ele nos dá, vindo junto com todas as gotinhas de amor que Ele derrama sobre os nossos corações. E pedimos, Jesus, estenda essas bênçãos, essas energias revigorantes para todo o nosso lar. Ajuda que essas bênçãos possam também acolher a todos os que estão conosco no nosso lar. Porque a certeza inabalável que a sua luz intensa e amorosa vai eliminar dos nossos lares todas as energias de impaciência, de estresse, de sofrimento, de solidão, de preocupação, para que a luz de Jesus tome conta do nosso lar, criando um círculo de luz que vai nos fortalecer, nos revigorar e nos amparar nesses momentos de dificuldade. Agradecido estamos, Jesus, então juntos nós vamos emanar um pouquinho de tranquilidade e paz para todos os nossos irmãos encarnados, para todos os lares, para todas as pessoas que estão nos hospitais doentes, para todas as enfermeiras, os médicos, para todos os que limpam hospitais, para todas as pessoas que estão trabalhando ativamente para que o país continue ativo enquanto nós estamos tendo o privilégio de nos recolhermos e nos protegermos. Abençoe todos nós, Jesus, nessa nossa jornada de renovação. Dá a cada um de nós a coragem, a persistência, a deliberação e a escolha de nos mantermos no caminho do bem, no aprendizado, em dissolver o nosso orgulho para que a gente possa desenvolver a semente das virtudes no nosso coração. Abençoa todos aqueles, Pai, que estão sentindo a perda dos seus entes queridos, que todos eles sejam abençoados na espiritualidade. E ajude cada um de nós, Pai, desse planeta, ter olhos de ver as bênçãos que estamos recebendo com esse movimento renovador de progresso. Dê a cada um a obediência e a resignação para aproveitar essa hora tão importante na nossa encarnação. Agradecemos desde já, Pai, a bondade, a beleza, a sua proteção maravilhosa. Agradecemos as leis que nos amparam e nos guiam para o caminho da felicidade. Muito obrigado, Pai, por termos o Conscious Living Group, essa família amada que tanto nos apoia e nos fortalece. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado aos bons mentores. Graças a Deus, que assim seja. É isso aí, meus queridos. Uma boa noite para todos. Que a paz de Jesus acompanhe vocês hoje e sempre. E a gente se vê logo, logo. Até mais.